Olá, sejam bem-vindos. Nessa videoaula vamos corrigir atividades referentes à semana 3 do PET nono ano de matemática, o PET volume 3. E aqui eu estou chamando de PET de segunda edição porque o PET de matemática teve uma modificação, beleza? Então as atividades, eu até tinha gravado o vídeo referente à terceira semana, mas as atividades foram modificadas e eu estou gravando esse novo vídeo. Bacana? Então vamos lá. Se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Antes das atividades, pessoal, deixa eu falar sobre um conceito aqui interessante para a gente usar lá na resolução dos exercícios, beleza? Então aqui são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Na aula passada nós vimos as relações métricas, agora nós estamos falando das relações trigonométricas, no caso refere ao ângulo dos triângulos, do triângulo, perdão. E lá, as anteriores eram em relação aos lados do triângulo, bacana? As medidas dos lados. Então vamos ver alguns conceitos aqui, ó. Eu vou falar que o seno de alfa é esse ângulo aqui, tá? Alfa é esse ângulo aqui, ó, no vértice B. O seno de alfa é o cateto, a medida do cateto oposto ao ângulo alfa sobre a medida da hipotenusa. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês, ó. Então, vou colocar aqui de novo, ó, o seno de alfa, que é esse ângulo aqui, é o cateto oposto, ok? É igual a B, sobre a hipotenusa, que no caso aqui é A. Vai ser sempre aquele lado oposto ao ângulo reto, beleza? Isso é importante você lembrar, porque agora você está aprendendo e acaba confundindo isso aí. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é quem é a hipotenusa. E é sempre aquele cara que é oposto ao ângulo reto. E aqui, ó, vou falar que o cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, olha só, se eu já falei aqui que aqui é o ângulo alfa, aqui é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa, então sobrou quem vai ser o cateto adjacente? Esse cara aqui. Então, eu vou falar aqui, o cosseno de alfa é o cateto adjacente, no caso eu chamei ele de C, sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa, ok? Está faltando a tangente de alfa, é a medida do cateto oposto a alfa. Então, está aqui, ó, cateto oposto é B. E aqui sobre cateto adjacente, ok? A medida do cateto adjacente, no caso aqui, é C. Uma outra maneira de a gente encontrar a hipotenusa, não, perdão. Outra maneira de a gente encontrar a tangente de alfa era eu fazer o seguinte, eu pegar o seno de alfa e dividir pelo cosseno de alfa, beleza? Porque eu vou ter o seguinte, eu vou ter tangente de alfa, que é igual a tangente, o seno de alfa é quem? O seno de alfa é b sobre a. Então, eu vou pegar b sobre a e vou dividir pelo cosseno de alfa, que é c sobre a, perdão, beleza? Então, isso aqui é o quê? Eu posso conservar a primeira fração, a fração de cima, né? E multiplicar pelo inverso da de baixo. O inverso dessa fração aqui. Então, vai ficar A sobre C. Eu vou simplificar aqui, ok? E eu vou ficar simplesmente que a tangente de alfa é igual a B sobre C. Então, ou seja, a tangente é simplesmente eu pegar o seno e dividir pelo cosseno, ok? Então, deixa eu apagar aqui para a gente olhar essas mesmas relações referente ao outro ângulo, ok? Vamos lá. Agora eu vou pegar meu ângulo de referência, beta. Então, eu vou falar aqui o seno de beta, tá? Seno de beta é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É C. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, isso, sobre a hipotenusa. Então, C sobre A. E o cosseno de beta é o cateto adjacente, nesse caso aqui, cateto adjacente é B, sobre a hipotenusa. Então, B sobre A. E a tangente de beta é o quê? É o cateto oposto ao ângulo beta, né? Cateto oposto é C, sobre o cateto adjacente. Então, C sobre B, ok? Então, tá aqui, ó, C sobre B. E se você observar, ó, aqui, ó, seno de alfa é B sobre A. Agora que o cosseno de alfa é B sobre A. Isso aqui acontece, pessoal, justamente porque esses dois ângulos eles são complementares, ok? A soma dos dois é igual a 90 graus, tranquilo? Porque se aqui é 90 graus, os outros dois também é 90 graus. Então, sempre vai acontecer isso. Se você tem sei lá, o seno de 30. Então, o seno de 30 é igual a quem? Ela é igual ao cosseno de 60, beleza? Porque somando os dois dá 90 graus. Tranquilo? Mas é umas coisas que eu ainda vou falar durante a correção das atividades. Vou estar sempre lembrando isso para vocês. E aqui eu tenho uma tabela dos ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis, tá? É o ângulo de 30, 45, 60 e você vai sempre precisar lembrar,
Em algum momento nós vamos aprender a construir essa tabelinha aqui para não precisar ficar decorando, ok? Então, seno de 30 está aqui, seno de 45, seno de 60, e a mesma coisa aqui, ó, cosseno de 30 está aqui nessa linha, cosseno de 45, cosseno de 60, e a tangente de 30, tangente de 60, de 45, perdão, e tangente de 60. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa tabela quando for necessário. Vamos para as atividades. Então, eu tenho aqui o primeiro exercício. O que eu quero? Observe o triângulo retângulo ABC, então é esse triângulo aqui, tá? Mostrado na figura abaixo e responda as seguintes questões. Qual a medida da hipotenusa? Então, para eu achar a hipotenusa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, vou pegar esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Vamos escrever aqui, ó, era b ao quadrado mais c ao quadrado. Essa é a cara do teorema de Pitágoras. Então, o a eu estou procurando. O a é igual a b. Eu vou colocar qualquer um ali com b porque está somando, tá? Então, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, ok? Então, a ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, pessoal. Só para a gente fazer de cabeça, 30 ao quadrado, se você concorda comigo, é a mesma coisa de eu escrever aqui, ó, 3 vezes 10 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e 10 ao quadrado é 100. Então, multiplicando, isso que vai dar 900, beleza? Então, está aqui 900 mais 40 ao quadrado é 4 vezes 10, beleza? 4 ao quadrado é 16, 10 ao quadrado é 100. Multiplicando isso aqui, eu vou ter 1.600, beleza? Então, aqui é 1.600. Deixa eu apagar esse rascunho que eu fiz aqui para a gente ter espaço para a gente terminar de resolver a questão. Eu vou continuar aqui, ó. A ao quadrado é igual a 2.500. Então, a ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2.500, beleza? Então, a é igual a 50. 50 centímetros, né? Aqui está em 5 centímetros, então o a é igual a 50 centímetros. Vou colocar aqui, ó. Na verdade, nem precisa, eu já escrevi. Aqui eu tenho 50 centímetros e depois eu quero saber o seguinte. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Ângulo alfa, cateto oposto, hipotenusa, então sobrou esse cara para ser o cateto adjacente, beleza? Então, 40. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? Então, o ângulo alfa está aqui, o cateto oposto é esse cara que está lá do outro lado, o 30, beleza? Então, tá aí. Deixa eu só apagar esses rabiscos que eu fiz aqui. 50 não, deixar os 50 aqui, tá? 50 centímetros. Continuando a letra D. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? Então, vamos classar o ângulo beta está aqui, ok? Cateto oposto é o 40, a hipotenusa é esse cara, então sobrou 30 para ser o cateto adjacente. Tranquilo? Qual a medida do cateto oposto ao ângulo beta? O beta está lá em cima, cateto oposto é esse cara aqui de baixo, beleza? Eu posso até fazer a setinha aqui para você identificar melhor. Então, ali vai ser o 40. Letra F. Represente na figura a altura H desse triângulo. Qual a medida da altura do triângulo? Então, olha só, pessoal. A altura do triângulo... Deixa eu ver aqui. A altura do triângulo... na verdade... da forma que está... Deixa eu só colocar duas situações aqui. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos precisar fazer uns rabiscos. Então, eu não vou saber direito o que é a questão que está querendo, na verdade. Ó. Porque se eu olhar, eu até estou pensando nisso aqui agora. Eu tinha pensado antes de outra forma para a gente resolver a questão. Se eu pensar aqui a altura, eu posso falar que isso aqui é a altura. Beleza? Isso aqui é verdade. Então, eu vou falar que a altura aqui, nesse caso, seria 30. Tranquilo? Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas eu também posso calcular a altura do triângulo traçando, ó, perpendicular aqui, ó, o segmento que ele é perpendicular, tá? E eu vou conseguir... eu vou chamar isso aqui de altura também, tá? Beleza? Então, na questão aqui, se você colocar 30 para mim, tá certo? Para mim tá certo, porque a altura aqui eu posso falar que esse cara é a altura. Mas se você quiser traçar esse aqui, tem um pouquinho mais de trabalho, e falar que essa é a altura do triângulo, também tá certo, beleza? E nós vamos fazer isso. Eu tinha pensado dessa forma e vou fazer dessa forma, tá? Então, aqui você colocou 30, tá bom, ok? Seu professor acho que vai concordar comigo também. Vamos lá. Vamos para isso, para a gente calcular essa altura H que está pedindo aqui, da outra forma que eu estou colocando,
nós vamos usar algumas relações uma relação métrica que nós tínhamos usado na aula passada. Olha só, como esse cateto é o menor, então esse lado aqui eu vou chamar de N, tá? E esse cateto é o maior, eu vou chamar esse aqui de M. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos encontrar uma relação que eu possa usar para encontrar o valor de H, beleza? Então o que eu tenho aqui, eu tenho que esse cara aqui mede 50, tá? Isso aqui, eu tenho esse lado aqui que é o B, esse lado aqui é o C, tá? Esse lado aqui é o A. Então vou usar alguma relação que tem o H. Então se eu vier aqui, ó, H ao quadrado é igual a M vezes N. Só que o M e o N eu não tenho, beleza? Então esse não vai dar para usar. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que tem H. Eu tenho esse aqui que tem H, mas só que nessa aqui tem o quê? Tem o M. E o M eu não tenho. Eu não sei quem é o M, então não vou usar esse aqui. Outra que eu poderia usar é quem? Essa aqui, ó. C vezes H é igual a B vezes N. Mas só que o N eu também não tenho, então não vou usar. Beleza? Essa aqui não tinha H, vou riscar. Sobrou essa última aqui. Essa última fala que A vezes H é igual a B vezes C. Então vamos lá, ver se serve. A vezes H é igual a B vezes C. O A vale quanto? 50. O H eu quero descobrir. O B vale 30. O C vale 40. Beleza? Então vou ter que o H, 50H, né? É igual a 30 vezes 40, é 1.200. Beleza? Então vou ter que o H é igual a 1.200 dividido por 50. Beleza? Então o H é igual, posso simplificar aqui, vai ficar 120 dividido por 5. Então o H é igual a 24. Beleza? E foi essa que eu coloquei como resposta correta aqui. Tá? Se você colocou 30, eu não vou falar que está errado, tá? Porque depende da referência de quem você está pegando. Ah, mas tem duas alturas, as alturas são diferentes. Aí depende a referência, beleza? Eu vou te mostrar aqui em relação ao que eu estou querendo dizer com isso. Porque se você falar que esse 40 é a sua base, então esse 30 é a sua altura, beleza? Agora, se você falar que a base é o 50, é o A aqui, a hipotenusa, então sua altura seria esse cara aqui, beleza? Então vai depender de como você pega como referência para ser a altura, para ser a base, perdão. Aqui eu até confesso para vocês que eu acabei inventando, né? Porque seria bem mais simples chamar isso aqui de altura. E a maioria, acredito, vai chamar isso de altura. Então fica a seu critério, beleza? Continuando a letra G aqui, ó. Qual é a medida da área desse triângulo? Então a área é o quê? A área é base vezes altura, né? Base vezes altura dividido por 2. A base é quem? A base, se eu pegar esse aqui como base, vamos lá, pegar esse aqui como base, vai ficar 40 vezes a altura é 30, dividido por 2, tá? 40 vezes 30 nós vimos que é 1.200. 1.200 dividido por 2 é igual a 600 centímetros quadrados. Beleza? Agora, se eu pegar esse cara aqui como altura, que eu achei 24, aí ficaria assim, ó. A área é igual a base vezes a altura. A base eu estou chamando ali de 50, né? Que é a minha hipotenusa aqui agora, tá? Vezes a altura que é 24. Isso aqui dividido por 2. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar, dividir aqui, ó, 24 por 2. Então vai ficar 50 vezes 12. E 50 vezes 12 é 600 centímetros quadrados. Beleza? Então, tá correto também. Beleza? Vamos só, acho que eu já tinha feito essas contas aqui de outra maneira. Ali está o 24, deixa eu apagar, tá? Eu já tinha colocado 24. Aqui está o 600, tá? E aqui 120, na verdade 120, né? Então vamos fazer as contas. Deixa eu apagar essas contas aqui, tá? Você pode dar uma pausa aí no vídeo para você estar copiando, se for o caso. Eu já coloquei a resposta 120, mas o que está perguntando lá? Está perguntando qual é a medida do perímetro desse triângulo. O perímetro é o quê? Você somar os lados. Beleza? É somar esse 30 aqui, por exemplo, mais esse 40 aqui, ok? Mais os 50 aqui. Então, isso aí vai ser igual a 120 centímetros. Então, eu já tinha colocado aqui, ó, 120 centímetros. Então, deixa eu apagar um pouco aqui dessa bagunça para a gente ir para a próxima questão. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Continuando aqui, ó, nós estamos na mesma questão ainda, tá? Eu quero saber, determine seno de alfa. Vamos só lembrar nosso triângulo lá, que eu estou falando desse triângulo aqui, tá? Deixa eu tirar esse azinho aqui. Ou melhor, eu vou deixar esse azinho, mas eu tenho que falar que ele é igual a 50, tá? Deixa eu só colocar aqui, igual a 50. E se esse aqui é meu vértice B,
Então, esse aqui é meu lado Bzinho. Na verdade, não vamos precisar nem disso, tá? E aqui o A, então lá é o lado A. Esse aqui é o vértice C, então esse aqui é o lado C. Nós nem vamos precisar disso, na verdade, mas eu estou colocando aí. Vamos lá para o item I, né? Seno de alfa. Quem é o seno de alfa? Eu estou aqui com o seno de alfa. O alfa é esse cara aqui. O seno de alfa é o quê? Cateto oposto, que é 30 sobre a hipotenusa. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó. Seno de alfa seria o quê? 30 sobre a hipotenusa, que é igual a 50. Isso aqui, vai simplificando, vai ficar 3 sobre 5. 3 quintos. Beleza? E se eu dividir 3 por 5, olá, já tinha lá os 50, tá? Deixa eu apagar aqui de novo para ficar mais bonitinho. Eu não vou precisar descer, não, vou apagar isso também. Então aqui, ó, 3 quintos, tá? Coloquei a resposta lá, 3 quintos. Quando eu dividir o 3 por 5, vai dar 0,6. Coloquei lá 0,6 também. Aí depois, continuando, eu quero saber o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de alfa é igual a... Isso aqui é 0,6, tá? Fiz as contas lá. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, isso aqui eu posso simplificar, vai ficar 4 sobre 5. E quando eu dividir, isso aqui vai dar 0,8. Beleza? Dividir 4 por 5 dá 0,8. Então, estou colocando lá o 4 quintos aqui para vocês. Ó, 4 quintos dividir dá 0,8. Bacana? Continuando, eu quero saber o quê? Quero saber a tangente de alfa. Tangente de alfa é o quê? Cateto oposto sobre cateto... Ó, alfa está aqui, cateto oposto está aqui, cateto adjacente está aqui. Então, tangente de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa, não, cateto adjacente, né? Posso simplificar, vai ficar 3 quartos, e quando eu dividir isso aqui, isso vai dar 0,75, beleza? Então, tá lá, 3 quartos, e em número decimal, 0,75, tranquilo? Então, agora eu vou apagar para a gente calcular seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Eu quero calcular o seno de beta. Deixa eu apagar esses rabiscos que eu fiz aqui. A nossa referência agora é beta. O seno é o quê? O cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de beta, cateto oposto 40 sobre hipotenusa, que é 50. E aqui vai dar, simplificando, vai dar 4 sobre 5, que isso aqui vai dar 0,8. Pessoal, só lembrando lá, como esses ângulos são complementares, esse cara mais esse é igual a 90, então lembra lá que o seno e o cosseno troca, inverte, tá? Então, seno de beta aqui é igual a quem? É igual ao cosseno de alfa, beleza? E o cosseno de alfa aqui é igual a quem? O seno de beta, ok? Eu vou falar, tá, eu achei que 0,8, então eu já vou colocar aqui para vocês, 4 quintos. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Eu estou dizendo que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, porque os dois são complementares, tá? Aí, quando eu for calcular aqui o cosseno de beta, que é o que? Cateto adjacente, né? 30. Aqui beta está aqui. Cateto adjacente é esse cara aqui, 30. Sobre a hipotenusa. No caso aqui, 50, tá? Isso aqui é 3 sobre 5. Isso aqui é 0,6. Então, cosseno de beta, tá aqui, ó. Cosseno de beta. Ficou faltando 0,8 aqui. Agora, cosseno de beta, 3 quintos, é igual a quem? É igual ao seno de alfa. Beleza? Então, tá aí, ó. 0,6 aqui, 0,6. Lá em cima a mesma coisa. Agora, tangente de beta é igual a quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Cateto oposto está aqui, 40, sobre cateto adjacente, 30. E quando eu dividir isso aqui, eu não vou encontrar uma divisão exata, né? 4 dividido por 3, eu acho que é 1,4333, e o 3 vai ficar repetindo infinitas vezes. Acho que é isso. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. 4 terços. E simplificado é isso aqui, tá? E que você pode representar dessa forma, ó, 1,3 com um tracinho em cima também. Significa que o 3 vai repetir infinitas vezes. E na verdade isso aqui não é 4, né? É 1, deixa eu tirar aqui o 4 dali. Vou tirar o 4 e colocar mais um 3 lá, tá? Eu fui aqui lembrar o que eu tinha feito e não tinha 4, é 3. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho uma tabela, tabela trigonométrica de alguns ângulos inteiros positivos entre 5 e 90 graus. Então, tá aqui, ó, o ângulo de 5 graus, o seno é esse número decimal, o cosseno é esse, a tangente é essa aqui.
e assim por diante. Tem até alguns destacados. Um ângulo de 30 graus. 30 graus, o seno é meio, o cosseno é esse cara aqui, 0,866. A tangente é esse cara aqui. O de 45, o seno é esse cara, cosseno, tangente, e assim por diante. O que é que nós queremos aqui? O que é que o exercício está pedindo? Consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado de alfa nas figuras abaixo em que a representação esquemática está fora de escala. Então tem aqui, ó, tem o ângulo alfa, esse é meu ângulo alfa, e eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar o valor dele, né? Então, o que eu poderia usar aqui, ó? Cateto oposto. Olha, deixa eu só destacar aqui para vocês. Eu falei que a primeira coisa que é bom de identificar é quem é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é essa aqui, tá? Cateto oposto ao ângulo reto. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho um ângulo alfa aqui, e eu tenho cateto oposto, e esse aqui é quem? Cateto adjacente. Então, que relação é essa? Essa relação é de cateto oposto B sobre C. Então, essa aqui é a relação de tangente, tá? Tangente de alfa é igual a B sobre C, tá? B sobre C. E que no caso aqui é o quê? Seria 2,5 dividido por 3. Se eu fizer essas contas, e eu já fiz aqui, tá? Eu vou dividir 3,6 por 3, vai dar aqui, ó, 5 sobre 6. E quando eu dividir, vai dar 0,8333 e assim por diante. Então, eu vou lá na tabela. Eu estou falando da tangente. Então, vamos lá na tangente. Tangente é essa coluna. E eu vou procurar um número que está próximo de 0,83. Beleza? Então, quando eu venho aqui, ó, 0,83, 83, eu vou seguir. Então, o que chegou mais próximo foi esse cara aqui, ó. Mais próximo, 0,8391. Então, eu vou falar que o ângulo é de quê? Para a primeira questão, o ângulo é quê? 40 graus. Ok? Aí a mesma coisa quando eu vim aqui para o segundo triângulo. Aqui é meu alfa, aqui é meu cateto oposto, essa é minha hipotenusa, tá? Esse aqui, cateto oposto é o B e esse aqui é o C. Então, o que eu tenho? Eu tenho C e tenho tenho C e tenho o A, beleza? Então, essa relação é de quê? Essa relação é de, eu coloquei aqui tangente, gente, mas não é tangente, tá? C sobre A é cosseno. Só colocar aqui, ó, cosseno de alfa. A divisão vai ser a mesma coisa. Só quando eu encontrar aqui 0,57333, eu não vou olhar na tangente, né? Eu vou olhar no cosseno. 0,57333. Vamos procurar onde que tem isso, ó. Olhando aqui, ó, nessa coluna, o que tem mais próximo aqui é onde? 0,57. Seria esse aqui, ó. Tá? O que está mais próximo do que no resultado nós encontramos é esse aqui, 0,5774. Beleza? Então, eu vou falar aqui, esse ângulo alfa aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar esse rascunho que eu fiz aqui. Na verdade, deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui nesses rabiscos. Tá? Então, nesse aqui, meu alfa é aproximadamente quanto? Nós encontramos 40 graus, tá? E aqui, meu alfa, deixa eu consertar essa bolinha. Meu alfa aqui é aproximadamente 30 graus, ok? Continuemos. Questão número 3. No desenho traçado pelos profissionais abaixo, o valor da hipotenusa é 420, está aqui embaixo, tá? Aqui é meu ângulo reto, então a hipotenusa está aqui embaixo. E o cateto oposto ao ângulo x mede 300. Então, ó, tem hipotenusa e cateto oposto. Essa relação é de quê? B sobre A. Então, é relação de seno. Qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo x, consultando a tabela trigonométrica a seguir? Ajude a encontrar a solução. O valor aproximado do ângulo x é igual a... Então, qual razão a gente pode usar, gente? Olha só, eu tenho o cateto oposto e tem a hipotenusa. Então, é a relação de seno. Seno de x é igual a b sobre a. Beleza? Então, já posso colocar que a razão trigonométrica é a razão de seno, tá? E depois eu vou fazer as contas. Quando eu pegar o b sobre a, olha só o que eu vou encontrar. Seno de x é igual a 300 sobre 420. Aí eu posso simplificar, né? O que eu estou falando é que eu posso vir aqui ó, e cortar um zero, mais um zero. Aí ficou 30 sobre 42. Aí eu simplifiquei aqui por 6 e por 6, tá? Aí deu 5 sobre 7. 5 sobre 7 é aproximadamente 0,7142. Se você estiver fazendo a calculadora, você já poderia pegar lá no início e dividir, né? Você poderia dividir aqui, ó, 300 por 420, você encontrar 0,7142.
Aí o que mais está querendo? Eu quero encontrar qual o valor próximo aqui na tabela, né? É seno, então procurar aqui o seno 0,71. 008, 071, 07. Aqui está 0,70, 71, pessoal. E o mais próximo, esse aqui já é 76, então esse é o mais próximo. Então, ó, vai ser o ângulo 45, e eu estou falando de quê? Eu estou falando de seno, tá? É, seno. Então tá aqui, ó, 0,71. E, olha, você pode até pensar, olha, observar aqui, ó, que o seno e o cosseno são iguais, né? Os ângulos são iguais, eles são complementares, né? Se é 45, 45 mais 45 é 90, então o seno e o cosseno são iguais, tá? Mas eu estou falando do seno, então seria a primeira coluna. Então, o valor do meu ângulo aqui é de 40 graus, beleza? Então, esse x aqui é aproximadamente 40 não, né? 45 graus. Então, tá lá, coloquei aqui para vocês, ó, 45 graus. Vamos embora continuar. O lote, vamos lá. O lote de área correspondente à figura abaixo está sendo vendido dentro de um condomínio fechado por R$ 450 mil. Qual o valor, qual o preço do metro quadrado desse terreno? Então, olha só, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, primeiro calcular a área, né? Para calcular a área, o que a gente faz? A gente pega a base e multiplica pela altura e divide por 2. Então, eu vou pegar 75 vezes 40 e vou dividir por 2. Então, tá aqui, ó, a área é igual a base vezes a altura. Então, eu vou ter que a área é 75 vezes 40, eu vou dividir o 40 por 2, tá? Então, quando eu dividir o 40 por 2, vai dar 20, ok? Então, ficou 75 vezes 20. Isso aqui seria 75 vezes 10, 750. Vezes, no caso, 750 mais 750, 1.500. Beleza? Então, só fazendo a conta de cabeça, 1.500 metros quadrados. Como eu paguei 450 mil reais por 1.500 metros quadrados, eu quero saber quantos reais custa cada metro quadrado. O que eu vou fazer? Vou pegar os 450 mil e vou dividir por 1.500. Então, quando eu fazer essa divisão, eu vou encontrar 300. Beleza? Então, 300 o quê? 300 reais o metro quadrado. Então, a resposta letra C. Vamos continuar. Considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala, calcule o valor de x em centímetros. Use o valor do seno, cosseno e tangente em forma de fração irredutível. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou colocar uma tabela aqui pra gente, que é a tabela dos ângulos notáveis que eu falei para vocês, a gente ia ficar relembrando de vez em quando, tá bom? Então, o seno de 30 está aqui nessa linha, cosseno de, ou melhor, o seno de 30, de 45 e 60 está nessa linha, o cosseno de 30, 45 nessa linha, e assim por diante em relação à tangente. Vamos lá. O que eu tenho aqui no primeiro triângulo, eu tenho um ângulo de 45, e é óbvio que esse outro aqui é de 45, tá? Então, se esse aqui também é de 45, então é óbvio que eu tenho um triângulo isósceles, então esse cara aqui é 12, então aqui também é 12, beleza? Sem fazer contas eu consigo concluir que isso ali é 12. Mas vamos fazer as contas. Se aqui é 45, eu tenho esse cateto oposto, e aqui é meu cateto, o cateto oposto aqui ao ângulo reto é a hipotenusa, que eu vou chamar de A, tá? Deixa eu só consertar minha confusão aqui, para ficar mais claro para vocês. Então, aqui é meu cateto oposto. Isso aqui, em relação ao 45, esse aqui é o seu cateto adjacente. Então, qual é a relação que eu vou usar? É B sobre C. Então, aqui é a relação de tangente. O que eu vou ter, então? Tangente 45 é igual a 12 sobre x. Só que a tangente 45 é igual a 1, tá? Tangente 45 é igual a 1. No lugar de tangente 45, coloco 1. Então, vou ter aqui, ó, 1 é igual a 12 sobre x. Multiplicando cruzado, vai ficar 1 sobre x, 1 vezes x é igual a x, e 1 vezes 12. 1 vezes 12, porque aqui de baixo tem 1zinho, tá? Então, multiplicando cruzado aqui, ó, eu vou ter que o valor de x é igual a 12. Beleza? Então, 12 centímetros e já resolvemos. Na relação à letra B, se aqui é 60, aqui é 30. Então, se eu quisesse fazer os cálculos usando 30, tudo bem. Eu ia chegar na resposta certa da mesma forma, tá bom? Mas vamos usar o 60 que foi dado aqui. Então, o que eu tenho? Esse aqui é o cateto oposto, não tem nada aqui. Então, o que está sobrando? Esse aqui, o ângulo oposto, ou melhor, o lado oposto ao ângulo reto, é minha hipotenusa. E eu tenho aqui o cateto adjacente. Então, quando eu for escrever, a relação que eu consigo escrever, tá? É a relação de cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é a relação de cosseno. Então, tem aqui, ó, cosseno de 60 é igual a x sobre 37, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60, vamos embora lá procurar. Cosseno de 60 é igual a meio.
Então, no lugar de cosseno de 60, eu vou colocar meio. Meio é igual a x sobre 37. Multiplicando cruzado aqui, ó, o que eu vou ter? 2 vezes x, 1 vezes 37. Então, tá aqui. 2 vezes x, 1 vezes 37. 37 vezes 1, né? Então, eu vou ter que x é igual a, passa o 2 dividindo, 37 dividido por 2, x é igual a 18,5. Eu vou tampar aqui meu rosto para a gente visualizar, tá? Então, x aqui é 18,5. Eu vou vir e colocar aqui, ó, x é igual a 18,5. Ok. Vamos continuar na letra C. Então, vocês viram aí, eu vou colocar a minha cara aqui novamente. Aqui seria a mesma ideia, pessoal. Eu poderia usar esse ângulo aqui de 60, tá? Esse aqui é 30, eu posso usar esse aqui de 60. Mas vamos usar o que foi dado lá. Vamos usar o ângulo de 30 graus. O que eu tenho? Esse aqui, cateto oposto ao ângulo reto. É minha hipotenusa. Ok? E o que mais? Então, o que eu tenho? Eu tenho cateto oposto ao ângulo que eu estou observando, né, que é 30, cateto oposto sobre hipotenusa, que eu vou usar. Então, essa relação é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa é a relação de seno, ok? Até falou aqui, ó, seno, cosseno e tangente. Acabou não usando na mesma ordem, mas está faltando usar só a relação de seno. Então, seno de 30, deixa eu colocar aqui, seno de 30 é x sobre 26. Seno de 30, olhando aqui na tabela, seno de 30 é meio, beleza? Então, meio é igual a x sobre 26, multiplicando cruzado aqui, ó. Eu vou ter 2 vezes x, 1 vezes 26. Então, tá aqui, 2 vezes x, 1 vezes 26. E passando aí dividindo, ó, 2x é igual a 26, passando 2 dividindo, eu vou ter que o x é igual a 13 centímetros, ok? Então, aqui, o x na letra C é igual a 13 centímetros. Continuando aqui, nós temos a questão 6. Uma escada rolante liga dois andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Então, tá aqui a inclinação de 30 graus. Aqui está a altura, tá? Que é a escada rolante. Sabe-se que a escada rolante tem 5 metros de comprimento. Qual é a altura? Qual a medida x em metros? A medida x, no caso, aqui seria a altura, tá? Então, vamos observar aqui, pessoal. O que eu tenho? Um ângulo reto. Então, esse cara ali é minha hipotenusa. Tudo bem? Então, 5 eu sei que é hipotenusa. E aqui o que mais? Cateto oposto ao ângulo que eu estou observando. Então, o que eu tenho? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu tenho a relação de seno. Tranquilo? Então, vamos lá. Se é seno, seno de 30. Eu tenho a tabela ali de lado, tá? Então, seno de 30 é x sobre 5. Seno de 30 nós vimos que é meio, né? Então, vou multiplicar cruzado. 1 vezes 5, 2 vezes x. Então, vou ter aqui, ó, 2x é igual a 5. Tranquilo? E eu passo o 2 dividindo, eu vou ter que o x é igual a 2,5. Só que essa questão, eu fiz questão de resolver ela de uma maneira diferente, tá? Eu falei tantas vezes que eu poderia usar o ângulo aqui de cima, de 60 graus, que eu acabei usando. Então, quando eu observo o ângulo de 60 graus, tá? Então, o que eu tenho aqui? O cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno. Então, cosseno de quem? Cosseno de 60, que é igual a x sobre 5. Cosseno de 60 é a mesma coisa, pessoal, que eles são complementares. Se aqui é meio, o outro também é meio, tá? 30 e 60 os senos são iguais. Então, vou escrever a mesma coisa que eu tinha escrito anteriormente e vou chegar na mesma resposta. É óbvio, né? X é igual a 2,5. Então, ou seja, essa altura aqui tem 2,5 metros. Questão número 7. Pai de Vitor é engenheiro civil da prefeitura e precisa calcular o material necessário para reforçar o pilar estrutural da ponte representada pelo segmento AB. Então, está aqui a ponte AB, ok? Na figura abaixo, que mede 10 metros. Então, esse pilar aqui, ó, mede 10 metros. Para calcular a medida da hipotenusa, o engenheiro usou o cosseno de 60. Então, eu quero calcular essa hipotenusa aqui, a hipotenusa, tá? Ele usou a tangente aqui, ó, de 60. O que mais? A tangente não, cosseno de 60 graus, tá? Vitor observou o triângulo retângulo que seu pai havia desenhado e argumentou que poderia ter usado o seno de 30 graus. Então, tá aqui. Demonstre o raciocínio do cálculo do engenheiro e do Vitor. Compare duas respostas. Qual a medida da hipotenusa do triângulo retângulo? Do triângulo, beleza.
Então, olha só, pessoal, aqui no fim das contas, ele só quer que a gente verifique que se eu usar o cosseno aqui para calcular a hipotenusa, ok? É a mesma coisa de eu usar o seno aqui para calcular a hipotenusa, ok? Eu tenho a tabela aqui. Olha só, o pai de Vitor, se não me engano, fez o seguinte. Eu quero calcular essa hipotenusa, ele usou o cosseno, né? Então, eu teria o quê? Cateto adjacente. Então, aqui, ó, usou o cosseno. Cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente 10 sobre a hipotenusa, que eu não sei quem eu posso chamar aqui de A, beleza? E ele fez essa conta. Já Vitor fez o seguinte, ele usou o ângulo de 30 graus e ele calculou usando o cosseno, o seno. Cateto oposto, o seno de 30 é igual ao cateto oposto, 10, sobre a hipotenusa. Então, vou chegar na mesma resposta. Observa que o cosseno de 60 e o seno de 30, cosseno de 60, está aqui o cosseno, e aqui o seno de 30 são iguais. Então, no fim das contas, eu vou chegar na mesma resposta, tá? Então, já deixei isso aqui pronto para a gente só discutir. Então, eu estou só mostrando para vocês o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui o seno de 30, então, olhando para esse ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Deixa eu só colocar um Azinho aqui, ó. Hipotenusa, eu vou chamar de A. Beleza? É igual a seno de 30 é meio, como eu falei para vocês. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que 1 vezes A, 2 vezes 10. Então, A é igual a 20 metros. Ok? Então, a hipotenusa é 20 metros. Agora, usando o cosseno de 60, cosseno de 60 é cateto adjacente sobre a hipotenusa, 10 sobre A. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo, né? E vou chegar aqui, o x é igual a 20 graus. No caso, x não, né, pessoal? A gente está acostumado a fazer tanto x, mas aqui eu chamei de A, né? Aqui é A e aqui é A. Beleza? Questão número 8. Dois prédios de alturas diferentes estão distantes 8 metros um do outro, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a distância do ponto A ao ponto B é de 10 metros, qual a diferença entre a altura dos dois prédios? Então, olha só, tem um prédio aqui, outro prédio aqui. Aqui eu tenho 8 metros, a distância de um para o outro. E eu quero saber qual é essa diferença de altura, que seria mais ou menos daqui para cima, tá? Então, vamos bolar um esqueminha aqui, ó. Então, vou montar um triângulo aqui, tá? E eu quero saber o quê? Eu quero saber a medida desse lado aqui, tá bom? Esse aí seria a diferença de altura. Acho que você concorda comigo. E concorda também que aqui forma um ângulo reto, beleza? Então, eu tenho o mesmo triângulo aqui, beleza? Isso aqui é 8 metros, ok? Essa distância aqui, 8 metros e 8 metros, beleza? E eu quero descobrir essa altura aqui, eu vou chamar de x ou de h, tanto faz, tá? E o que mais que eu tenho? O que mais? Ah, tá, eu tenho que isso aqui é igual a 10. Então, o que eu vou usar aí é o Teorema de Pitágoras, ok? Bem simples. Até pensei que ia usar alguma relação trigonométrica, mas eu vou usar uma relação métrica para achar o valor de x. Então, tá aqui, ó. O Teorema de Pitágoras aqui é o quadrado da hipotenusa é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? A soma do quadrado dos catetos. O a é 10, ok? O b e o c tanto faz, quem seja b e c, ok? Então eu vou deixar aqui c, eu nem mudei não, ok? Eu coloquei x aqui como sendo a altura, mas aqui eu vou deixar como c mesmo, beleza? Então 10 ao quadrado é igual a 100, 8 ao quadrado é 64. Vou passar o 64 para o lado esquerdo, vai ficar negativo. Então vai ficar 100 menos 64. Então, c ao quadrado, 36, né? Essa diferença é 36. 36 é igual a c ao quadrado. C ao quadrado é igual a 36. Então, eu vou ter que c é igual a raiz de 36, ou seja, o c é igual a 6. Então, a altura, eu coloquei 6 centímetros aqui, pessoal, mas vamos riscar aqui, né? 6 metros, tá? Essa diferença aqui é de 6 metros. E aqui tem mais alguma altura que eu não sei quanto. Ok? Então, a resposta correta é a letra D. Terminamos aqui a correção referente à semana 3 do PET no nono ano de matemática. Se você gostou, dê um joinha aí, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Abraço e até a próxima semana.